Boa tarde, sejam muito bem-vindos de regresso ao Auditório 1. Retomamos agora os trabalhos com a sessão plenária 6, dedicada ao tema da ciência ao ecossistema, construir vantagens territoriais na economia da inovação. Organizada e presidida pela Cotec Portugal, esta sessão reunirá representantes de diferentes instituições para uma reflexão sobre o papel da ciência, da inovação e da colaboração entre os territórios na criação de valor e no desenvolvimento económico. A moderação estará a cargo de Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal, que convidamos a subir ao palco. Para além do moderador, contamos também com o contributo valioso dos seguintes oradores: Gabriela Leite, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte; Pedro Simões Coelho, coordenador do Nova Data Driven Public Policies Lab; e Joana Mendonça, vice-presidente do Instituto Superior Técnico para o Campus Oeiras. Entrou ao contrário. E eu enganei-me. Não, porque... Mas vocês gostam de estar fora da caixa, entraram pelo lado contrário. Não, foi mais efeito de rebanho. Por favor. Estamos prontos? Ok. Muito boa tarde. Estamos na reta final deste encontro de ciência 2026. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer em nome da Cotec Portugal o convite para a moderação, para a organização e moderação deste painel, e dar as boas-vindas também aos meus convidados de hoje, que já vou apresentar desde dentro de momentos, apenas para enquadrar o papel deste painel no encontro. O painel que tem como designação da ciência ao ecossistema, construir vantagens territoriais na economia da inovação. E basicamente nós tivemos 2 dias cheios de encontro de ciência e inovação, que é sobre a evolução do sistema científico nacional, as prioridades estratégicas, os instrumentos de financiamento, a inteligência artificial, transferência de tecnologia, alinhamento de políticas. Este painel, que é, digamos, o único que junta esta questão da ciência, do território e da inovação, pretende complementar esta discussão a partir de uma perspectiva, que é: se Portugal hoje dispõe de mais capacidade científica, de mais investimento em investigação e desenvolvimento, de melhores infraestruturas de investigação e um sistema institucional em evolução, porque é que continua a existir diferenças tão significativas na capacidade dos territórios de transformar conhecimento em inovação empresarial, competitividade e desenvolvimento económico? E, portanto, este não é um tema apenas só de competitividade, é um tema de coesão, é um tema de desenvolvimento e um tema de equidade também. E, fundamentalmente, a literatura internacional e a experiência europeia sugere que estas diferenças não se explicam apenas pela existência de universidades, empresas ou centros de investigação, mas igualmente pela capacidade dos territórios de transformar conhecimento em atividade económica através da qualidade da relação entre os atores que estão no terreno, ou seja, criar proximidade entre ciência e empresas, mobilizar e reter talento, reforçar a capacidade de absorção das empresas, construir redes de colaboração, desenvolver instituições de interface e organizar ecossistemas capazes de aprender, adaptar-se e responder a novas oportunidades. E é neste contexto que este painel, digamos que o desafio que se coloca ao painel, portanto, na prática, refletir sobre também o contexto europeu emergente, marcado pela crescente importância da competitividade, da especialização, dos futuros instrumentos europeus orientados para a construção de capacidade tecnológica e industrial. Temos o privilégio de hoje ter aqui 3 distintos profissionais, pensadores. Eu diria, antes de os apresentar, que têm algumas coisas, bastantes coisas em comum. Também têm algumas coisas diferentes. Eu diria que o que têm em comum, todos eles têm carreiras híbridas, que combinam a academia, responsabilidades executivas e política pública. Este denominador comum é a experiência concreta de transformar conhecimento em decisão e impacto. A diferença está na perspectiva a partir do qual o fazem. Se é da região, se é da evidência, se é da relação entre universidade e inovação.
E por isso, todos representam estas 3 capacidades essenciais que um ecossistema de inovação competitivo deve ter, na nossa perspectiva. Por um lado, produzir conhecimento, transformá-lo em políticas e decisões, governação baseada em evidência, e converter estas decisões em desenvolvimento territorial. E por isso, tenho o prazer de apresentar aqui à minha esquerda a Gabriela Leite, que teve, portanto, um percurso, hoje é vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Norte, CCDR Norte, e é doutorada em Gestão e Gestora Pública, com quase 2 décadas de experiência, muito na implementação de política pública na área do ambiente, sustentabilidade, gestão urbana, e, paralelamente, desenvolve também uma carreira académica desde já algumas décadas, em termos do ensino superior. Depois temos o Pedro Coelho, que é hoje professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e presidente do Conselho Científico. Também é professor visitante da Universidade de Ljubljana na Europa, consultor sénior da Comissão Europeia, nacional, nas autarquias, e é também, menos conhecido, um autor de ficção policial. Para além de muitas, de quase 200 de publicações científicas, eu acho que é mais difícil escrever um livro policial, um romance, do que propriamente papers. Mas, enfim. E a Joana Mendonça é professora catedrática do Instituto Superior Técnico, hoje é membro do Conselho de Gestão do IST no campus do Oeiras Parque, também membro da administração, faz parte também, coordenadora e faz investigação no IN+, foi presidente da Agência Nacional de Inovação 21-23 e, portanto, teve essa missão durante esse período e, acima de tudo, já vamos falar sobre isso, fez o seu doutoramento na importância, tentou demonstrar a importância da educação, digamos, das instituições de ensino superior para a constituição, para novas entradas de empresas nos territórios. Portanto, a relação entre as instituições de conhecimento e o desenvolvimento regional. Portanto, é um tema que para nós vai ser importante e vamos discutir. E por isso, entre muitas outras coisas que faz, a Joana tem muitas atividades, nomeadamente na interface da inovação, design thinking, também já escreveu livros sobre design thinking. E eu começo, digamos, isto foi uma introdução longa, mas era importante para valorizarem, digamos, o nosso painel, e eu começaria por dizer que ao longo deste encontro discutimos muita ciência, muito financiamento, muito talento, prioridades estratégicas. E, Pedro, começo por ti. O que é que explica que territórios em Portugal, digamos, esta assimetria de territórios com recursos aparentemente semelhantes, obtenham desempenhos tão diferentes na economia da inovação? Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui tão perto da sessão de fecho desta tão importante conferência. Agradecer ao Jorge Portugal e a quem organizou esta sessão o convite e dizer que é para mim uma honra e um prazer estar aqui com a Gabriela e com a Joana a debater estes temas. E obrigado. Se calhar não diz a mesma coisa. E obrigado pela excelente apresentação, Jorge. Gostei muito do detalhe do romance policial, que é muito mais fácil de escrever do que os artigos científicos, porque não tem compromisso com a verdade. Então, Jorge, uma pergunta extremamente importante. E eu até acho que o Jorge, quando nos apresentou, já quase que disse umas coisas que respondem a esta pergunta sobre estas múltiplas dimensões que cada um de nós aqui neste painel tem. De facto, é verdade que, à primeira vista, quando nós olhamos para os territórios, a primeira tendência é contar recursos, não é? Universidades que têm, centros de investigação, infraestruturas tecnológicas, tecido empresarial, qual é o nível de financiamento que está disponível. Isso tudo é importante, mas é apenas uma parte da história, talvez nem sequer provavelmente a mais importante, porque isso é, no fundo, mede a capacidade instalada. Essa é uma componente, mas eu acho que há pelo menos mais uma ou duas componentes que são até bem mais importantes do que esta. Uma delas é essa que eu dizia, que de certa forma até já foi aqui aflorada, é a capacidade de articulação. De facto, o sucesso de um território passa por estes diferentes players, as universidades, as instituições públicas, as empresas, serem capazes de articular e olharem para os territórios como um todo.
E acrescento aqui as organizações de interface, que não são menos importantes. As universidades têm capacidade de gerar conhecimento científico e outro, de inovar. As instituições públicas têm um conhecimento melhor do que ninguém tem sobre as necessidades dos territórios. As empresas trazem-nos agilidade, rapidez, capacidade de produtizar e realmente sem essa articulação é difícil de ter sucesso e acho que essa é uma das causas que diferencia tanto os territórios. A outra, de certa forma, depois decorre também desta, é a capacidade de absorver isto e de, vamos chamar, capacidade de conversão. Até que ponto é que depois estas instituições têm a capacidade de incorporar estas relações e aqueles recursos que estão disponíveis para criarem mais inovação, para serem mais produtivas e depois nos territórios para criarem melhores condições de vida. Eu diria assim, um território pode ter uma universidade fantástica, mas depois não é capaz de fazer a transferência de conhecimento para as empresas. Um território pode ter excelentes condições de financiamento, mas depois não há organizações que sejam capazes de identificar e absorver essas condições de financiamento. Pode ter uma excelente rede de organizações e elas não articulam entre si. E, portanto, se me permites, é um bocadinho como aquelas equipas de futebol que alguns conhecemos, cheias de estrelas, mas depois não são uma equipa, não são capazes de jogar uns com os outros. Não metem golos. E, portanto, a qualidade, a grande diferença é a qualidade das relações neste ecossistema e eu diria mais que a qualidade, a continuidade das relações e a capacidade de, ao longo do tempo, ir aprendendo e de ir aperfeiçoando essas relações. Posso já aqui dizer uma coisa, e não levem mal de eu dizer estas coisas, mas eu tenho que trazer para a discussão coisas que eu conheço e gosto muito. Não posso já deixar de introduzir aqui uma coisa que conheço muito bem e que espelhou pela primeira vez, desde há alguns anos, que eu vi de forma fantástica, esta ideia de ecossistema e de articulação. E eu chamo a atenção, naturalmente, que o Jorge Portugal é diretor-geral da Cotec, que tem tido realmente experiências fantásticas e contributos fantásticos nesta área. E um dos contributos da Cotec recente foi, de facto, a criação de um sistema de competitividade e sustentabilidade territorial que deu origem a uma ferramenta que é a ferramenta Vera e que passa exatamente por oferecer aos territórios esta visão de que é preciso ver a economia da inovação e o desenvolvimento territorial de uma forma integrada. É preciso monitorizar estas evoluções de uma forma integrada ao longo do tempo, é preciso identificar onde estão os pontos fracos e as fragilidades desta forma integrada e cooperativa e, no fim do dia, criar aquilo que eu chamaria um círculo virtuoso, em que, naturalmente, as boas condições territoriais favorecem a economia da inovação e melhor a economia da inovação vai ter impacto no território e na qualidade de vida das pessoas. Portanto, só dizer isto. Em todos os territórios nós temos recursos. Em todos os territórios temos uma coisa comum, que é a proximidade geográfica. Aqui o que nós precisamos mesmo e que acho que diferencia é ser capaz de converter esta proximidade geográfica em proximidade institucional e depois ser capaz de converter essa proximidade institucional em relacional. Gabriela, muitos anos, quase 2 décadas, no território, em política, a aplicar políticas territoriais na área do ambiente e da sustentabilidade. O que é que, para além da capacidade de articulação, interface, absorção e conversão, o que é que precisamos mais para que o conhecimento, esta relação entre conhecimento, empresas e território se torne mais forte? Eu começo por agradecer a apresentação, também generosa, e sim, eu tenho um percurso de quase 2 décadas num lugar técnico, como diretora na Câmara Municipal de Porto, e agora o papel é um bocadinho diferente. Mais do que... Eu concordo com o que foi dito, não poderia replicar de outro modo, porque eu acho que da parte das empresas é preciso que as empresas absorvam também. Repare, o Norte é uma fábrica de produção de conhecimento. Nós temos, agora recentemente num relatório que estive a ver, nós temos acima da média europeia a produção de conhecimento, co-publicações, e tudo mais. Agora, nós não conseguimos, e falo do Norte, que há de ser um bocadinho aquilo que passa no país todo, nós não conseguimos transferir isto em termos de produtividade. Não conseguimos refletir esse conhecimento em produtividade e em aumento de valor. Ainda.
ainda. E, portanto, o trabalho está a ser feito, temos investimento. Na última década, duplicou-se o investimento em investigação e desenvolvimento. E também não conseguimos refletir na mesma proporção em termos de produtividade o problema e de está valor. na interface, Gabriela. Eu penso que o problema O Pedro estava a falar de qualidade relacional. Eu não sei se o problema está só nisso, porque seguramente estará em muitos fatores e há quem os estude. Agora, que as empresas não absorvem, tem que haver massa crítica nas empresas para conseguirem absorver os doutorados. Nós temos, em média... Gabriela, a culpa é do decisor empresarial? Eu não gosto de pôr as coisas em culpas, por mais que goste de me provocar que encontre um culpado. Em Portugal nós gostamos sempre de encontrar um culpado. Se não encontramos um culpado, não estamos satisfeitos. Mas não é um culpado. Há uma responsabilidade. Então é da academia o problema? Não está suficientemente disponível para falar com as empresas? Ou a academia ou os centros de interface? Digamos, do meu ponto de vista, que é o problema, que é uma corresponsabilidade. É do ecossistema. Por parte da academia, que possivelmente não se aproxima da forma que deve das empresas, as empresas que não têm a abertura prática para além daquilo que é, quer da parte da academia, quer da parte das empresas. A abertura teórica todos temos. E da parte também da governação. Deu-me agora aqui a deixa e o ponto certo para passar ali para a Joana. Joana, tu que estás permanentemente no design thinking e na interface entre aplicação de conhecimento a problemas reais, onde é que está, de facto, aqui o nó górdio? É o investigador que acha que os problemas das empresas não têm mérito científico suficientemente elevado, ou é a empresa que acha, digamos, que o conhecimento que vem lá do alto, da Torre de Marfim, não se aplica ao seu negócio? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimentar a plateia. A coisa melhor de vir aqui foi ver pessoas amigas, portanto posso dizer desde já, o que quer que eu possa dizer, acho que esta é a coisa mais importante, porque na verdade senti falta, embora concorde com aquilo que os meus colegas de painel disseram, senti falta do fator para mim é essencial, que são as pessoas, não é? As pessoas é que fazem toda a diferença. As ligações são feitas com pessoas, as pessoas têm características diferentes, incentivos diferentes. Eu não consigo, infelizmente, identificar um nó, porque se conseguisse, vendia a minha ideia a alguém. E ficarias rico, e ficarias, digamos, bem na vida. Se eu tivesse a solução, na verdade é tudo um pouco, não é? Mas por onde é que nós devemos começar? A tua experiência direta a trabalhar com empresas? Então, eu começo com aquilo que está ao meu alcance. Eu estou na universidade, portanto, eu começo por aí. Claro que preciso de encontrar interlocutores nas empresas, porque senão não faz sentido. O que eu descobri, eu comecei a fazer algum trabalho de ir para o terreno, que eu chamei para o terreno, que é ir bater à porta das empresas, há muitos anos, e aquilo que me espantou mais quando eu comecei a fazer isto, e até foi com o setor dos moldes, que naturalmente é um setor muito importante, mas que nós, se calhar, no imediato não associamos a alta tecnologia ou isso, embora tenha, mas seja como for. E aquilo que eu comecei a reparar é que as empresas estavam muito ávidas de ter alguém a bater à porta. Claro, depois é preciso o que eu chamo o follow-up, ou seja, não basta eu ir bater à porta, é preciso a seguir a fazer qualquer coisa. E nós somos poucos, a verdade é essa. Nós, quem somos nós? Eu acho que todos, não é? Na verdade. Eu acho que a nossa capacidade de resposta é sempre pequena porque os nossos recursos são parcos. Não tenho dúvidas disso. Claro que tudo isto se acrescenta àquilo que os meus colegas já falaram. Por um lado, aquilo a que nós chamamos de absorptive capacity, portanto, a capacidade das entidades, empresas, absorverem o conhecimento trazido pela ciência, o que, à medida que vamos tendo doutorados nas empresas, isso vai sendo facilitado, porque, no fundo, temos pessoas que falam mais ou menos a mesma linguagem, e isso é importante, a questão da língua é importante, e depois a questão dos instrumentos, e já agora eu sinto falta, portanto, nós falamos de ecossistema, o ecossistema é mesmo um ecossistema, isso quer dizer que tem vários atores. E tem ligações. E tem ligações, que aliás, como o Pedro disse, que eu subscrevo totalmente. Estas ligações são as pessoas que fazem, não nos enganemos, nós não... E no território isso é muito mais difícil. Porquê? Porque eu estou em Lisboa,
não é? Estava a contar, eu já há 2 anos que levo alunos a fazer projetos no território. Este ano fui para Bragança, levei alunos a fazer projetos com o Instituto Politécnico de Bragança, foi espetacular, uma experiência completamente transformadora, mas eu sou doida, não é? Porque meto-me com os alunos, levo os alunos para Bragança. Há 2 anos fomos para, vamos falar, não, mas levei outros alunos para a pé de Castelo Branco, fomos fazer um projeto no território, super difícil, não é? E no fundo é carolice que nós todos aqui partilhamos uma certa carolice, não é? Que é giro, os alunos dão, portanto, ensino uma experiência de território para os alunos. Porquê? Porque eu, quando estive na agência, foi das coisas melhores que fiz, foi andar pelo território, e nós andamos pouco. Joana, deixa-me pegar aí exatamente, tu tens experiência de ter sido Presidente da Agência Nacional de Inovação, privámos bastante nessa altura, durante todo esse... E andavas num terreno, se viemos coisas, digamos... Achas que os recursos, digamos, do ponto de vista de financiamento desta atividade estão devidamente distribuídos e os conflitos, eu já vou aqui passar para a Gabriela, entre entidades, digamos, nacionais versus entidades com responsabilidades regionais? Como é que porque na prática tu estás aqui a misturar várias coisas, não é? Por um lado estás a ter uma intervenção, digamos, de coesão territorial, mas por outro lado estás, digamos, a desenvolver a missão, digamos, que está a nível nacional. Há aqui qualquer coisa que se calhar precisa de ser cruzada ou não? Então, a minha resposta, porque eu sou conhecida por dizer aquilo que penso, é que é difícil. É difícil. Acho que, de facto, as pessoas têm uma enorme resistência, do ponto de vista dos diferentes níveis territoriais. Porquê? Não sei, cultura, não sei, que eu não consigo perceber. É difícil. Como é que financiavas essas deslocações, estes projetos os meus? Cross-territory, com os alunos? Quem é que pagava isso? Bom, devo dizer que estes projetos têm tido algum apoio do próprio técnico, que dá algum apoio para pagar as viagens, e depois têm sido os territórios com os seus próprios recursos, mas enfim, devo dizer, os alunos dormem no chão do sítio, não é? Em sacos de cama, não é? Portanto, vamos ver. São alunos também, não há problema nenhum. Pois, é isso, têm 20 e tal anos. Penha Garcia, esqueci-me portanto, há 2 anos foi a Penha Garcia, e foi a Câmara Municipal que, portanto, recebeu os alunos em Penha Garcia, dormiram no quartel dos bombeiros, pronto, foi assim, arranjamos, a portuguesa, não é? Mas isso parece-me um bom modelo de governação, digamos, territorial, financeiro, financiamento, etc. Parece-me qualquer coisa que aqui... que o Presidente da AIDES ao quadrado pode... Eu acho que isto tem um potencial de se replicar. Isso, de multiplicar. Multiplicar, não tenho a mais pequena dúvida. Claro que as pessoas acham que eu sou doida e os próprios alunos, o quê? Vou para Bragança? Mas depois vão. Mas eu puxava aqui a ponte aqui entre aqui a extrema esquerda e a extrema direita, que está aqui a Gabriela. Enfim, também pode ser esquerda ou esquerda, depende da perspectiva. Esta questão coloca-se hoje, cada vez mais, Gabriela, nas suas novas funções na CCDRN, que é como é que conciliar, digamos, a governação multinível de orçamentos que são definidos depois nacionais e depois que são colocados, portanto, orçamentos nacionais, e isso na Europa a discussão está aberta, orçamentos nacionais a nível de competitividade e depois orçamentos regionais que visam, por exemplo, coesão, mas a coesão também é competitividade. Sim, a coesão também é competitividade. Fez muito bem ir para Bragança, deixe-me só dizer isto, come-se lá muito bem. Aliás, em todo o norte... Eu não como carne, ainda por cima, veja lá, não é? Eu sou aquelas pessoas que chegam a Bragança e pedem uma omelete e as pessoas acham que ninguém pede uma omelete em Bragança. Mas eu não como carne, está a ver? Portanto, na verdade, desse ponto de vista, não foi a melhor escolha. Comes proteína, a omelete é proteína, não é? Comes proteína de outra maneira. Bom... Não foi a comida que me levou a Bragança. Isto para dizer. Em Bragança não é os rojões? Ou estou a ver mal? Há tudo. E também há omelete. E também há omelete. Tudo o que é carne. Bom, eu queria começar por dizer que eu tenho andado muito pelo território, razão pela qual estes papéis não me estão a fazer grande coisa.
Já tinha previsto, já tinha Já dito. tinha Já previsto. tinha antecipado que isto ia dar para o torto. A experiência sobrepõe-se aos papéis. E não tive assim aquele tempo de preparação. Mas trago comigo uma riqueza muito grande, que é a última vez que eu estive no meu gabinete, há de ter sido na semana passada, talvez na quarta ou quinta-feira, e tenho andado, não em conferências como hoje, mas tenho andado a bater o território mesmo. Mirandela, Arcos de Valdevez, bem, por aí fora. E porquê? Porque, efetivamente, só estando no território é que conseguimos perceber e desenhar políticas que se possam ajustar. E eu se falo com acima do Alto Tâmega e Barroso, o discurso e as necessidades, mesmo de financiamento, são completamente diferentes de acima do Douro, para não falar da área metropolitana do Porto. E dentro das próprias CIMs, nós estamos... E dentro das próprias Uma CIM CIMs, do Cávado é muito diferente sim, dos e municípios. temos nas não é? mesmas CIMs territórios de baixa densidade e territórios que não são de baixa densidade. E, portanto, este mosaico territorial leva a uma ginástica e a um exercício grande que é possível, mas obriga a andar no território. E, portanto, a coesão é um dos pilares, mas não é o único. A competitividade, há coisa de, não sei precisar a data, mas há 8 ou 15 dias, eu não fui porque estava no Granito, mas em Carrezeda de Anciães, os presidentes todos das CCDRs assinaram um contrato, autoestradas digitais, portanto, para ter cobertura nas chamadas zonas brancas. E isso também é coesão. Portanto, a coesão não é, e eu tenho dito isto muitas vezes, coesão não é dar a todos o mesmo, é dar a todos a mesma oportunidade de fazerem o seu caminho. E com as necessidades diferentes. Ajustando às necessidades. Por isso é que é necessário conhecer o território. Portanto, uma política, seja ela qual for, tem que ser aplicada de forma garantindo que todos chegam lá e que ninguém fica pelo caminho. Gabriela, nós olhamos para, em termos concretamente do conhecimento e na necessidade de criação e aplicação de conhecimento, nós vemos que o mapa da inovação, e a Cotec tem esse mapa, tem publicado esse mapa, é muito zona, digamos, centro-norte, litoral e nordeste. É verdade. A questão é, de facto, isso passa por exemplo, intensificar estruturas de interface ou de produção de conhecimento onde há menos atividade económica. Nós temos o caso, por exemplo, do Fundão, que é um caso de uma região que estava, digamos, tinha condições de competitividade de baixa densidade, praticamente desértica, segundo as estatísticas europeias, e hoje, digamos, é um caso de estudo do ponto de vista de revitalização territorial a partir do próprio conhecimento também, com instalação de empresas de serviços tecnológicos, etc. Eu acho que aqui é importante não tentarmos fazer tudo, mas nós temos trabalhado com a especialização inteligente, não é? Portanto, ver quais são as áreas que as regiões têm competitividade, que têm vantagens competitivas difíceis de imitar e apostar aí. Portanto, resistir à tentação de ir a tudo e não dispersar, portanto, não pulverizar o investimento e focarmos. Sem dúvida que Diga? Esse é um dos grandes temas. Esse é um dos grandes Não é? temas. Priorizando. E para isso eu aproveito já agora, Pedro, para isso é importante utilizar aquilo que tu falas muitas vezes, política pública baseada em evidência. Claro. E certamente a Gabriela Mais não do discordará, que mas se discussão. discordar também me vai dizer. Como é que pode a utilização sistemática de dados, há bocado falaste do Vera, que é algo que nós na Cotec temos trabalhado também, como é que a utilização sistemática de dados na economia da inovação pode contribuir para melhorar as decisões sobre desenvolvimento territorial, ligando, digamos, esta questão do conhecimento à aplicação? Certo. Vamos lá ver, este reconhecimento do papel dos dados na decisão, nas políticas públicas e também na decisão no setor privado, não é de agora, é muito antiga, há esse reconhecimento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, apesar de ser alguém que trabalha com os dados, que dirige um laboratório de políticas públicas baseadas em dados,
não sou daqueles que acham que os dados substituem a decisão, em primeiro lugar, não é? O julgamento O e a decisão. julgamento envolve prioridades políticas, sensibilidades, um julgamento humano e, portanto, o que os dados fazem é melhorar a qualidade dessa Pedro, decisão. tu és especialista, enfim, investigas na área da arquiteturas de decisão e Certo. processos de decisão. Tu sentes que as estruturas de decisão têm essa capacidade de ter julgamento, agência e depois capacidade de ação? Em geral, acho que ainda está aquém do potencial. E porquê? Porque, apesar de haver este reconhecimento, a verdade é que a utilização dos dados é feita de uma forma um bocadinho, como eu ia dizer, não embebida no processo de uma forma completa. Ou seja, há muitos anos que se reconhece o papel dos dados. Olha, sempre se usou há muitos anos dados, sobretudo para a fase de diagnóstico. Perfeitamente, fazer bons diagnósticos, mas como se diz aí nos corredores, diagnósticos temos muitos. Depois temos que ser capazes de pensar que os dados têm que fazer parte do nosso processo decisório em todas as suas etapas. O que é que isso significa? Significa que temos que usar dados, temos que usar evidência depois de fazermos os diagnósticos, na definição das prioridades. Naturalmente que há aqui também um papel de julgamento humano e político muito importante, mas são os dados que nos permitem identificar quais são as áreas onde as ações podem ser mais significativas. Depois, precisamos de usar os dados, depois de definir as prioridades, no próprio desenho das políticas. Para atingir o mesmo objetivo, podemos implementar políticas diferentes e são os dados que nos dão a evidência do que é que poderá ser mais eficiente e mais eficaz. Temos que usar os dados para monitorizar. Jorge, muito importante. Porque monitorizar não é só dizer se foi executado e fazer uma contagem. É dizer como é que estamos a evoluir, se estamos no caminho certo. Ao longo do tempo. E temos tido, tu contactas com algumas autarquias e tens trabalhado diretamente com autarquias, tu notas essa capacidade de olhar para o impacto das políticas públicas, até porque políticas públicas na área da competitividade não é para um mandato, às vezes tem que ser multimandatos, multiciclos. Aquilo que a Gabriela e a equipa dela vai fazer agora na CTE vão ter impactos provavelmente só daqui a vários anos. E, portanto, sentes que essa capacidade de avaliação está presente? Não vou dizer que não, mas também vou dizer que é um processo em construção. Até porque, e o papel da academia disso? Eu gosto de distinguir a monitorização depois daquilo que tu dizes, que é a verdadeira avaliação. E a verdadeira avaliação é perceber do que aconteceu a seguir às políticas, o que é que se deve exatamente às políticas ou o que é que aconteceria por outras causas. Temos de identificar os desvios e sermos capazes permanentemente de transformar um processo que até muito pouco tempo atrás era visto como um processo linear, não é? Fazemos, executamos e no fim, para pôr o carimbo, temos que avaliar, para um processo circular em que estamos permanentemente a refazer, a avaliar, a redefinir as prioridades e a redefinir as ações. Eu volto a dizer, e sei que sou julgador em causa própria, acho que os sistemas que hoje em dia a academia e as associações como a Cotec estão a produzir, como este Vera que disse, outro que temos na universidade, que é o Barómetro Português da Qualidade, etc., são instrumentos, de facto, que estão a dar aos territórios esta capacidade. E eu vou dizer porque é que ela é importante. Vocês já pensaram, todos hoje vivemos imersos em dashboards, em indicadores dos mais variados tipos. Agora o problema já não é falta de indicadores, é o excesso de indicadores. E muitos desses A inteligência artificial vai nos dar aqui alguma pista para resolver esta complexidade? Ou tu pensas que é a arquitetura de decisão que é mais importante que a própria... Dá, mas é a arquitetura de decisão e é outra coisa, é o reconhecimento. Que a fase em que estamos dos indicadores não chega, porque depois de termos é preciso correlacioná-los. E depois de correlacioná-los ainda preciso fazer um outro exercício de humildade, que é uma coisa que nós ensinamos às vezes no primeiro dia aos nossos alunos, que a correlação não é causalidade. Isso. E, portanto, nós temos que montar sistemas mais sofisticados, longitudinais, como aquele que eu referi há bocadinho, em que nós identificamos as relações de causalidade, que são muitas vezes bi- e multidirecionais, um domínio da economia influencia o território influencia a economia, e sermos capazes de perceber exatamente, ter instrumentos verdadeiros de diagnóstico, percebendo se atuarmos num determinado ponto, que resultados esperamos. E isso tem que passar para um outro nível, onde a inteligência artificial naturalmente está muito importante, que é a capacidade que nós temos de fazermos estas simulações e percebermos que efeito é que vamos ter. Agora, só para terminar, quero dizer uma coisa. Portanto, capacidade cognitiva alargada. De acordo, mas há um tema que é, tudo isto envolve duas ou três coisas que aqui já foram referidas. Uma é, dados temos, mas não temos sempre os dados com a qualidade, a atualidade
e a interoperabilidade que nós gostaríamos. Eu passava, já dentro do que falta, Joana, tu estudaste já há algum tempo esta questão da importância territorial do aparecimento de universidades para o desenvolvimento económico. E isso pode explicar, por exemplo, alguns territórios em Portugal, estou-me a lembrar, por exemplo, Aveiro, é o caso, de aparecimento de novas camadas económicas avançadas, economicamente, digamos, mais avançadas, por efeito do aparecimento de uma universidade e de respectivas interfaces com a economia. Como é que tu vês, digamos, a evolução da academia, nesta altura, exatamente com esse papel de transformação económica dos territórios e que condições é importantes que a academia é um tema aqui muito lato, mas o sistema científico e tecnológico tem que promover para exatamente acelerar aquilo que é o desenvolvimento económico, obviamente aquilo que nós chamamos genericamente o aumento da produtividade da economia. Pontos, mas eu E fico tu já muito tiveste contente na porque eu escrevi interface. um artigo sobre isso na minha tese de doutoramento e tu foste a única pessoa que leste para além do painel de avaliação, portanto é sempre bom, que de facto abordava precisamente o impacto das universidades. Nós em Portugal temos, enfim, a sorte de termos tido algumas instituições de ensino superior criadas nos últimos 30 anos e isso permitiu fazer esta análise do impacto territorial das instituições de ensino superior e, de facto, o trabalho mostra inequivocamente que contribui para o aparecimento de mais empresas novas e empresas novas em setores de maior densidade tecnológica. Eu acho que essa relação está demonstrada e eu acho que é aqui um fenómeno que nós começamos a verificar. Que tem a ver com esta relação de ecossistema, esta ideia de ecossistema. Nós, há 10, 15 anos atrás, não tínhamos presidentes de Câmara, nem pessoas do território a falar em ciência e inovação. É um fenómeno recente em Portugal, e bom, não é? E bom, positivo. Hoje em dia não há nenhum dirigente territorial que não fale em ciência e inovação. Isso é uma mudança. Tem a ver com a maior abertura das universidades, também talvez, não é? A chamada terceira missão da universidade ou das instituições de ensino superior é uma coisa também relativamente recente em Portugal. Recente, eu digo 10, 20 anos, chamo recente por causa, já estou velha, é só por causa disto, não é? Agora, há aqui aspectos fundamentais. Uma tem a ver com as relações de confiança, portanto é absolutamente crítico estas relações de confiança. Para já as pessoas conhecerem-se. As pessoas conhecerem-se e estabelecerem relações de confiança, porque é assim, não é? Nós temos uma relação de confiança. É evidente. Não é? Queres vir ao painel? Eu disse logo, venho, convidas-me, É verdade, é verdade. E é assim, não é? Nós somos todos humanos e a vida é assim. E não sabias para o que é que vinhas? Não sabia, não fazia ideia. Portanto, tem a ver com confiança, não é? Eu confio em ti, tu confias em mim. E isso faz com que, mais rapidamente, eu embarque numa aventura se tu me desafiares, não é? E isso é assim para tudo. Pode ser esquisito, mas é verdade. E essa parte humana, por exemplo, no caso do Fundão, há um aspecto crítico que nós falamos sempre, para além da confiança, que tem a ver com a liderança. A liderança é absolutamente fundamental, que não só permitiu o estabelecimento de empresas, como criar condições para atrair pessoas e para as quais o ecossistema não responde, porque estamos a falar de habitação, saúde, educação, Que também são fatores de competitividade. críticos, para que se fixem pessoas. Isso são muito mais difíceis. Joana, nós assistimos agora, e foi anunciado recentemente, a transformação de 2 politécnicos em universidades. E, portanto, o Politécnico, a Universidade Técnica do Porto e a Universidade de Leiria e Oeste. O que é que tu esperas que possa acontecer com esta transformação do ponto de vista da competitividade territorial, segundo o teu modelo? O que é que o teu modelo pode prever sobre isso? Nada, desculpem lá, nada. Porque aqui a questão crítica não tem a ver com o nome ou com não tem a ver com a estrutura organizacional, tem a ver com a penetração no território. Okay. A importância destas instituições tem a ver com o local. Segundo o teu modelo? Com os knowledge, sim, com certeza. Eu só estão falo daquilo que eu... Isso. Não falo do que não sei e do que não... É sobre isso que estamos aqui a analisar. Portanto, isso, desse ponto de vista, não faz diferença, até porque são instituições de ensino superior. Têm matrizes diferentes, por vezes formas de abordar diferentes, mas a questão crítica era a penetração no território e não a sua natureza.
E, portanto, desse Portanto, ponto o que de está vista, aqui em causa é a nada. capacidade das instituições de ensino superior e do seu sistema, do seu ecossistema, de poder chegar, efetivamente, às empresas e ter estas interfaces que acabámos de discutir. Nós vamos a Bragança, mais uma vez, o Instituto Politécnico tem um papel absolutamente fundamental e pode mudar de nome, pode-se passar a chamar circo. Não tem importância nenhuma. A importância é a capacidade de formar pessoas, de estar ali no território e de criar uma esperança para um futuro melhor para a população, que no fundo é isso que todos nós queremos, é um futuro melhor. Não é? E, portanto, isso deve ser aquilo que nos move. O que é que nós podemos ter diferenças em achar o que é um futuro melhor, mas na verdade acho que essa deve ser a nossa guia, um futuro melhor. Deixa-me só, que eu não sei muito bem que estou ali a ver o tempo, já estou a ficar pressionada, mas há uma coisa que eu gostava de refletir que tem a ver com as condições do território. Eu sou de facto uma absolutamente crente no território, portanto se me quiserem convidar para ir a qualquer sítio do país, já sabem, podem-me convidar. Mas há uma questão crítica aqui e que nós, não sei, parece que estamos um bocado a fugir e que eu acho que merece uma reflexão, que tem a ver, os territórios são importantes e nós temos um desafio do ponto de vista de incentivos para a região de Lisboa. Isso é absolutamente crítico. Acho que isto merece uma reflexão, não vai ser nestes 5 minutos, mas se calhar merece outro painel com pessoas peritas, não serei eu com certeza, mas acho que nós temos que refletir, precisamente pela diversidade dos territórios e a diversidade dos instrumentos, como é que nós, em Lisboa, podemos manter a qualidade da nossa capacidade de relação também com as empresas, porque esses incentivos são críticos na promoção da relação com as empresas e em Lisboa, nisto, de facto, nós estamos com um handicap desse ponto de vista. E eu aproveito esta pista da Joana para lançar aqui também uma pergunta à Gabriela. E já agora, temos aqui ainda 5 minutos. Eu vou deixar aí 2 ou 3 minutos para 1 ou 2 perguntas da audiência, para que não possam dizer que isto foi só o debate se fez aqui apenas no palco. Isso também passou para a audiência. Portanto, temos aí 4 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta muito breve, 1 ou 2 perguntas, temos tempo, é só levantar a mão e estará aí a gente que está aqui e vai identificar. Mas, Gabriela, pegando aqui neste tópico, neste ponto da Joana, que é, digamos, esta questão das regras da coesão e da falta de financiamento, digamos, de zonas que estão fora da coesão, mas que continuam a necessitar de investimento para, portanto, para poder continuar a manter o seu nível de competitividade. Fala-se do Fundo Europeu de Competitividade. Há ou não há uma potencial tensão entre este Fundo Europeu de Competitividade, que agora se começa a falar e que se, digamos, se alerta para que as empresas portuguesas tenham que, digamos, estar preparados em termos de investimento, empresas e o próprio sistema científico. E, portanto, como é que estas estratégias regionais ou podem evoluir relativamente a esta tensão entre, digamos, a competitividade e a coesão? Portanto, Sim. vê aqui uma tensão e uma oposição, ou isto, digamos, estamos a falar diferentes níveis de maturidade do ponto de vista de desenvolvimento territorial? Eu sou uma otimista. Muito Portanto, bem. eu vejo sempre tudo como uma oportunidade. Okay. Onde é que está aqui a oportunidade? Oportunidade para as empresas subirem de patamar. Oportunidade para as nossas regiões subirem de patamar. E, portanto, nós deixarmos de fazer... Porque, repara, a região não inova, quem inova são as empresas. É com quem lá está, não é? Como falavam muito bem as pessoas. Mas as políticas regionais são importantes. Extremamente importantes. Extremamente importantes. E garantir, conseguirmos, por um lado, financiar projetos que permitam que as empresas concorram e que sejam beneficiadas por aquilo que os pode subir de patamar, no sentido de deixarem de fazer bem aquilo que fazem e passarem a decidir aquilo que fazem. E, portanto, a própria reprogramação estratégica que fizemos agora recentemente, fizemos uma atualização e canalizamos os fundos para tecnologias estratégicas europeias, capacidades industriais. Portanto, eu penso que é preciso, efetivamente, este diálogo. Temos o nosso Conselho Regional de Inovação, onde conseguimos sentar à mesma mesa todos os atores e perceber quais são as oportunidades e a coisa vir de baixo para cima. Portanto, e fazermos
e fazermos o desenho daquilo que vem a ser o próximo quadro de financiamento, que já estamos a trabalhar nisso, porque se ficarmos à espera de 2027 é tarde. E, portanto, fazermos o desenho do quadro de financiamento no sentido daquilo que são as oportunidades e onde é que nós queremos Não vê, então, investir. tensão entre políticas de coesão e políticas de competitividade? Eu não vejo tensão, volto a dizer, eu vejo uma oportunidade e uma grande capacidade de adaptação que temos que ter. Ok. Eu não vi nenhuma mão no ar. Temos aí uma mão. Eu peço-vos máxima capacidade de síntese, porque temos mesmo muito pouco tempo antes do fim do painel. Só dizer o nome e a entidade. Obrigado. Miguel Reis, Instituto Superior Técnico. É tudo ótimo, eu ouço falar de dinheiro para políticas, dinheiro para decisões, dinheiro para tudo. Não ouço falar de dinheiro para pessoas, nem em pessoas. Ok, eu julgo que isto é uma pergunta que não sei se será para este painel, mas de facto o dinheiro é sempre o combustível que alimenta tudo. Eu Portanto, falei ia ser neste disso, caso. eu falei disso, Sim, não é? então, Joana. Nós aqui em Lisboa, Tu mostraste aqui que é possível fazer coisas interessantes com relativamente pouco dinheiro. mas isso é porque nós somos uns tontos, não é? Certo. Porque não é, é mesmo isso, nós vamos a um país mais civilizado e ninguém faz isto, não é? É isso, é caroliço, é caroliço. Agora, isso não chega, não é? Nós para fazermos, por exemplo, as parcerias para termos este ecossistema, precisamos de financiamento e incentivos específicos. Não é? Ok. E, de facto, em Lisboa, e eu falo não temos, estão Joana, aquém. vamos direto à pergunta. Há um déficit de financiamento efetivo? Precisamos dedicar mais dinheiro dos nossos impostos para o financiamento da inovação e da ciência e inovação? Não tenho a mais pequena dúvida. Pedro, sentes falta, o teu bottleneck em termos de... É dinheiro? Ou é bons alunos? Não tem, pode-nos dar. Não, o meu bottleneck não é dinheiro, mas naturalmente que a ciência e inovação pode beneficiar muito porque vamos lá ver, mais dinheiro na ciência e inovação é um investimento no longo prazo na sociedade e, portanto, eu não quero com isto dizer que não possamos operar ao nível que estamos atualmente, mas necessariamente estamos ainda numa zona da curva em que colocar mais dinheiro ou mais investimento tem ainda uma relação muito forte entre o crescimento do output e o input adicional que ali colocamos, sem dúvida. Gabriela, ouve-se falar muito de recursos, mas depois o que parece que falta é a capacidade de execução. É o que temos ouvido falar. Era o que eu estava a pensar. Então. Exatamente. Porque dentro deste périplo que tenho feito pelas regiões, toda a gente me pede dinheiro. E eu, por norma, levo-lhes a taxa de execução dos projetos. E digo sempre, com taxas de execução eu estou sempre do lado de pedir, eu tenho o pelouro do ambiente, o pelouro não se chama pelouro, mas é a área do ambiente. E eu estou sempre do lado de pedir mais e conseguir mais dinheiro para aquilo que são projetos estruturantes do meu ponto de vista, porque o ambiente é também um fator de competitividade. Mas digo, eu não consigo discutir fundos com estas taxas de execução. E, portanto, da Até porque ideia... é preciso avaliar, não é? É preciso avaliar o impacto. Exatamente. E da ideia ao projeto vai uma diferença de todo tamanho. Abismal. Daí a Absolutamente importância do abismal. ecossistema. E daí a Claro. importância do ecossistema Porque e da sua ideias- governação, não é? E da sua Ideias que governação. toda a gente tem, até nós, aqui, não é? Não Estamos sei cheios se de eu ideias. ouvi Agora mais concretize. alguma. Está ali temos mais uma pergunta, é a última mesmo, porque estamos em cima do nosso... É aquela senhora ali de vestido vermelho. É ali, exatamente. Já lá está o microfone. Só dizer o nome, a instituição. Sónia Góis, é só para dar mais um exemplo Mas é de da onde? Câmara É de que Municipal. instituição? Sou de Coimbra. Pronto. É só para dar mais um exemplo de nível de instituição, para além da comunhão que já foi falado, que foi a nível de liderança por causa do Presidente da Câmara, também temos uma novo, que é da Idanha Nova. Temos a Idanha Food Lab, que inovou a nível da agricultura e também da alimentação. E também uma empresa conseguiu atrair um investidor estrangeiro que criou a empresa Sementes Vivas. É só isso. Bem, nós felizmente temos muitos exemplos. Nós falámos aqui do fundão, porque eu acabei de comer umas cerejas E que não vinha a falar rejeitou, disto. não rejeitou a Mas, cereja, Joana, não rejeitou a cereja. O portanto, fundão continua a produzir excelentes cerejas. felizmente nós temos muitas histórias de sucesso e
O que nós queremos é que essas histórias sejam tantas que nós nem consigamos pensar numa, não é? São tantas. Portanto, nós queremos sempre mais e melhor, pelo menos eu quero, se calhar é um problema meu, mas sempre mais e melhor. Nós, porque falarmos de uma, não estamos a menosprezar as outras. Temos um minuto significa 20 segundos para cada um. Qual é que era uma medida? Estamos aqui a falar de decisores políticos que estão aqui, estamos aqui a falar do Presidente da AI2 ao quadrado, que está certamente muito atento a tirar notas. Joana, uma medida para reforçar os ecossistemas de inovação territorial. Epá, eu volto a insistir nesta coisa dos fundos para Lisboa, porque é uma preocupação para nós, sobretudo nesta fase. Tu precisavas é mais, por exemplo, mais comprar colchões e camas, não, porque isto é uma coisa muito isso? pequena. Eu conto esta história dos alunos, porque é uma coisa pequena, Nós precisamos, para fazer outro tipo de projetos com um impacto económico maior, é preciso outros recursos. É preciso outros tipos de recursos. Não é? Pedro, uma medida. Investir na, Evidence-based investir na policy. governança do sistema para que possamos fazer aquilo que eu falava há pouco, a melhorar a articulação entre os vários players e fazer uma coisa que é muito importante, que é, neste momento, há conhecimento e informação de grande qualidade que está dentro da esfera de cada um dos players. Falta partilhar informação, partilhar diagnóstico e partilhar estratégias. E para isso é preciso reunir o que está disperso e centrar. Capital relacional e promover ligações. Gabriela, fica com a responsabilidade de dar a última chega. Eu fico com a responsabilidade porque tirou uma ideia, mas digo mais, acrescento ao que disse, haver um discurso próximo, um discurso que consiga pegar nos 50 milhões de dados e transformá-los em informação e dizer, destes 50 milhões interessam 10. Todos sabemos isso, porque para os outros ninguém olha, só dão estatística. E conseguir passar isso às empresas, conseguir quebrar a fronteira que ainda há entre a academia e as empresas, tornar o discurso mais aberto. Convido-me para ir lá à CCDR, que nós Venha. falamos. Vamos. Eu também vou. Já sei, mas assim tem que dar dormida, fica mais cara. Não, mas basta no quartel dos É um bombeiros. colchão no chão. Os bombeiros. Ficam todos a dormir no quartel dos bombeiros. Minhas senhoras, meus senhores, chegámos mesmo ao fim. Foi um prazer para mim, Obrigada. um privilégio terem aceito o convite da Cotec para este painel. Aceito incondicionalmente, nem sabiam o que é que vinham. E, portanto, espero que não tenha sido, digamos, demasiadamente intrusivo ou desconfortável. Eu julgo que este painel, que foi o único, eu diria, que juntou estas três dimensões, territórios. Faltava-nos aqui uma empresa, aqui no painel. Faltava uma empresa, é verdade, para a próxima vez. Mas está aqui a Cotec a representar as empresas e, portanto, o espírito desceu sobre o painel através da Cotec. Nessa perspectiva, explorámos estas ligações entre universidades, sistema científico, empresas, organizações intermédias, contribuem para transformar capacidade científica em vantagens competitivas territoriais. Eu diria, numa nota muito particular, que aquilo que vemos no terreno, de facto, é preciso que cada vez mais nós tenhamos um nível de governação, digamos, diferente, e a questão da proximidade é cada vez mais importante. Foi isso também que eu julgo que também podemos aprender. Portanto, na prática, esperamos que este tenha sido também um bom contributo para fechar este encontro da ciência e inovação, e para nós, e esperamos que, agora aguardamos certamente, com as conclusões que seguem, e que seja aqui também um ponto, estamos num ponto também fulcral nesta discussão daquilo que é o futuro, os próximos passos do sistema científico e de inovação, e portanto esperamos que este painel tenha contribuído também para isso. Muito obrigado. Obrigada. E até breve.